Fala pessoal, professor Francisco Santana, canal Base Matemática, projeto Questão do Dia, continuando aqui com esse nosso projeto que objetiva criar playlists de diferentes temas com resolução de questões para dessa forma te ajudar no teu estudo ativo, na resolução de questões. Dúvidas, críticas, sugestões, @prof.francisco.santana, beleza? Chegamos à nossa questão número 20, né? Problemas envolvendo frações. É o a banca, né? Aliás, a banca Instituto Consulpan. O concurso foi o concurso da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte, ano de 2024. Nessa questão, a gente vai poder exercitar a nossa ideia de fração e também a operação de fração, que é mais desafiadora para a maioria da galera que está revisando o conteúdo que envolve frações e os problemas que envolvem as frações, beleza? Olha só, você pode pausar o vídeo, tentar resolver e depois comparar a tua solução com a nossa solução e tirar ensinamentos. Caso você consiga resolver essa questão e conseguir chegar na solução, você está de parabéns, porque a ideia de fração nessa questão ela é bem revisada, você necessita de lembrar da ideia de fração, né? Do que realmente o conceito quer te mostrar, né? Ou seja, da simples comparação entre uma parte e um todo que foi dividido em um total de partes. Isso resume o que seria a notação de fração, beleza? E também vai te exigir lembrar da divisão de fração. Então, se você conseguir chegar na solução, realmente você está no caminho certo, beleza? Dados os números racionais, 2/3. Pessoal, detalhe importante: números racionais é todo e qualquer número que tem como você escrever no formato de uma fração, beleza? Esse é o conceito de número racional. Ah, Francisco, todos esses aqui estão escritos em forma de fração. Todos eles são racionais? Todos eles são racionais, beleza? Primeira fração, 2/3. Segunda fração, 3/5. Terceira fração, 4/9. Quarta fração, 2/5. A questão diz o seguinte: a divisão do maior deles, né, desses números, dessas frações, pelo menor é, ou seja, é isso que ele quer. Ele quer, o examinador quer, opa, escrever corretinho aqui, né? O examinador quer que você divida, ó, que você divida o maior aqui, ó, pelo menor. O maior eu vou dividir pelo menor. Ah, Francisco, então o desafio é verificar inicialmente quem é o maior e quem é o menor? Ou seja, quem é a maior fração e quem é a menor fração? Isso. Daí você vai exercitar o teu poder de comparação, né? E é claro que a comparação e a anotação da comparação é feita utilizando o que a gente chama de divisão, né? Eu gosto de citar o seguinte, nas minhas aulas presenciais eu gosto de citar o seguinte, ó. 2/3, eu costumo dizer assim, são R$ 2 dividido para 3 pessoas. E aí, gosto também de usar a unidade como base. Eu gosto de falar o seguinte: se fosse R$ 1 dividido entre 3 pessoas, daria aproximadamente 33 centavos para cada. Como são dois, então 2/3 aqui, aproximadamente 0,66 centavos. Francisco, é necessário fazer isso? É necessário por quê? Porque a gente quer verificar qual é o maior dos resultados aqui da fração e qual é o menor dos resultados, ok? Resultado é outra forma de escrever a fração, ou seja,
Quando eu escrevo 2/3, eu estou utilizando a escrita de fração. Quando eu escrevo 0,66, não é que eu estou mudando o valor, eu estou mudando a forma de escrever determinado valor. Beleza? 3/5 dá para usar também o raciocínio do R$ 3 para 5 pessoas, né? E também eu costumo dizer nas aulas presenciais o seguinte: se nós tivéssemos R$ 1 para 5 pessoas, seriam 20 centavos. R$ 2, então, seriam 40. R$ 2 para 5 pessoas seriam 40 centavos. R$ 3 para 5 seriam 60 centavos. Ok? 0,60 reais. Então, quando você invoca esse lado da lembrança usando uma situação que envolve dinheiro, você consegue chegar bem rapidamente nos resultados, na maior parte dos casos. 4/9, 4 dividido para 9, nas aulas presenciais eu já nem utilizo tanto. Esse 4/9 eu aproveito e vou fazer aqui com vocês o seguinte. Vamos dividir só para reforçar aqui a revisãozinha aqui, ó, 4 dividido para 9. E também fazer o seguinte, ó. A gente está acostumado a ouvir o seguinte. O 4 é menor que o 9, então coloco o 0 e vírgula e coloco o 0, né? Mas usando outra linguagem para dizer a mesma coisa, pessoal, é o seguinte. Você tem R$ 4 e tem 9 pessoas querendo receber igualmente uma parcela, uma parte desses R$ 4. É justamente o que eu disse no começo. 4/9, 2/3, 3/5, 2/5. O que é que essas notações querem nos dizer? A gente está comparando algumas partes com o total de partes que o inteiro foi dividido. Como assim? Nesse exemplo aqui do 4/9, a gente pode até citar aqui, só para reforçar a nossa ideia de fração. Você tinha um inteiro, você dividiu esse inteiro em 9 partes iguais, ó. Não sei nem se tem 9 aqui, tá, pessoal? 3. Desculpa, o péssimo desenho. 3, 6, 7, 8, 9. Pronto. Essa anotação do 9 significa que tu dividiu um inteiro, tu dividiu em 9 partes. Só que tu destacou, tu pegou para si 4 dessas partes. Ok? Uma coisa que dá para anotar aqui é que dá menos da metade, né? Por quê? Se fosse 4 dividido para 8, seria metade. 4 é metade de 8. 4 dividido para 9 vai dar menos que a metade. Então, a ideia de fração é comparar o total de partes que o inteiro foi dividido e um total de partes que você está pegando dessa partição, dessa repartição, dessa divisão, né? Beleza? Voltando aqui à forma como é explicada essa divisão, esse zero aqui apareceu, pessoal. Por quê? Porque o raciocínio que eu gosto de utilizar nas minhas aulas é o seguinte: tu tinha R$ 4 e por que é que tu anotou 40? Os R$ 4 viraram R$ 40? Não. Esses 40 são 40 moedas de 10 centavos. Ou seja, são os mesmos R$ 4, só que eu anotei 40 por quê? Porque são 40 moedas de 10 centavos. Ou seja, são R$ 4. Só que quando tu anota usando centavos, você já está usando uma parte do real. Ou seja, você já está usando aqui o real dividido a unidade, cada uma dessas 4 unidades, eu fracionei em centavos. E é óbvio que não dá mais que 1, né? O resultado dá 0, alguma coisa. Por quê? Porque a gente não tem R$ 9. Se a gente tivesse R$ 9, aí seria 1 para cada. A gente tem só 4, então é menos que 1. Esse 40 são 40 moedas de 10 centavos. Francisco, vamos para o que interessa, cara. Não vamos debater tanto sobre isso, porque é só uma forma diferente de resolver o que talvez muita gente já sabe, né? 40 por 9 vão dar 4 por quê?
4 vezes 9, 36. Sobram 4 moedas de 10. Só que esse meu ponto de modificar a linguagem aqui para trazer você para um dinheiro trocado, olha só como é importante. Ó. São 4 moedas de 10 centavos. Só que tu vai anotar 40 de novo, por quê? Porque tu tá trocando essas moedas de 10 centavos, cada uma delas, em 10 moedas de 1. Então são 40 moedas agora, nessa nova divisão, são 40 moedas de quê? De 1 centavo. 40 por 9 dá 4. Ok? Então, tu chegou no que tu queria, no valor aproximado, que é 0,44. Beleza? Ah, Francisco, essa questão ela não é tão simples porque a gente tem que verificar o maior e o menor. Isso mesmo. E 2 quintos dá para invocar o raciocínio do R$ 2 dividido para 5 pessoas. E dá até para reforçar o que eu citei aqui, o que a gente viu aqui, ó. Se R$ 1 para 5 pessoas são 20 centavos, R$ 2 para 5 pessoas são 40. E R$ 3 para 5 pessoas, como a gente já tinha visto aqui, são 60 centavos. Então, essa primeira parte aqui já poderia render uma questãozinha, pessoal. Ou seja, a questão poderia perguntar qual é o maior, qual é o menor, beleza? Só que a questão foi mais além. Ela quer saber o resultado da divisão do maior pelo menor. Vamos verificar quem foi o maior resultado aqui. Foi 2/3. Por quê? Porque deu 66 centavos. Então a gente vai anotar aqui, olha só. 2/3 maior racional aqui, a maior fração. 2/3. Vamos colocar o tracinho aqui da divisão. E agora a gente vai verificar o menor, que foi 2 quintos. Deu só 40 centavos aqui, utilizando a linguagem aqui do dinheiro, né? Então a gente vai colocar aqui o 2 quintos como menor valor. Aí a gente vai ter que lembrar do que muitos chamam de regra, a regra da divisão de frações, né? Que aí a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Eu não gosto muito dessa linguagem de dizer que é uma regra, por quê? Porque é o próprio conceito de divisão. Toda divisão pode ser escrita na forma de uma multiplicação. Toda divisão é uma multiplicação disfarçada. Só abrindo um parêntese aqui para explicar o que eu estou citando aqui bem rapidamente, pessoal. Olha só. Eu vou escrever aqui. Pronto, eu vou pegar aqui 1 dividido para 4. É uma divisão. Ó. Só que eu vou escrever essa divisão repetindo 1. Olha só. Estou usando o que muitos chamam de regra, só que é o conceito de divisão. É uma escrita diferente para divisão. Repetir o primeiro valor, repetir o 1, tá aqui, o primeiro valor é esse, o segundo valor é esse. Ó. Repetir o primeiro valor e vou multiplicar pelo inverso do segundo. O inverso do segundo, o inverso do 4. Só que o inverso do 4 é 1/4. E eu estou usando a notação, de multiplicação. Mas olha só que interessante. Eu repeti o primeiro valor e eu multipliquei pelo inverso do segundo. E isso retrata justamente o que está aqui. Ó. Aqui não é 1/4 e não está no formato de divisão, a escrita não está no formato de divisão. Se eu multiplicar o primeiro valor, que é 1, pelo inverso do segundo, que é 1/4, 1 vezes 1 dá 1, e 1 vezes 4 dá 4. Ó. Ou seja, escrever 1/4 é a mesma coisa de escrever 1 vezes 1/4. O primeiro valor vezes o inverso do segundo. Então, acaba não sendo lá no fundo uma regra, acaba sendo só uma escrita, não posso dizer nem diferente, né? É a própria escrita da divisão, né? De um jeito ou de outro, Francisco, eu vou levar como regra. Beleza.
O que importa é a gente lembrar que a gente tem que repetir o primeiro valor e multiplicar pelo inverso do segundo. Ó. Vamos inverter o segundo. Ó. Ok. Opa, tem um errinho aqui. Ó. O primeiro valor é 2/3. O inverso do segundo, se o segundo é 2/5, o inverso do segundo é 5/2, né? Se você é aquela pessoa que já está mais avançada, você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Você pode reduzir, mudar a escrita fazendo isso, ó. Dividiu por 2, dividiu por 2, ó. Chegou nos 5/3, ó. Ok? Chegou no nosso item E. Tudo bem? Ah, Francisco, mas cara, volta um pouco aí, cara. Eu não sou esse cara que eu já estou simplificando as coisas com tranquilidade, não. Eu estou no início da jornada, então eu vou fazer de um modo tradicional aqui. Vou multiplicar os numeradores. Vou multiplicar os numeradores, cara. 2 vezes 5 é 10 e 3 vezes 2 é 6. Olhei para os itens, não vi 10/6, mas Francisco, uma coisa que tu até já citou em outras resoluções é que em boa parte das nossas conclusões envolvendo fração, nós podemos modificar a escrita, não é modificar a fração. Nós podemos escrever o 10/6 assim, ó. Metade de 10, 5. Metade de 6, 3, ó. Nós estamos mantendo aqui a relação existente, que é de 10 para 6, que é a mesma relação de 5 para 3. Mas o que a gente lembra também é que os professores, né, e eu me incluo nisso, dividem por 2 e dividem por 2. Eles não estão mudando a conta. Nós não estamos mudando a conta, nós estamos mudando a escrita. Item E é a nossa solução, 5/3, beleza? Ótima questão, na minha opinião. Deu para revisar muita coisa. Instituto Consulpan, essa questãozinha, eu reputo como muito boa, beleza? Muito boa mesmo. Grande abraço, deixa teu like, se inscreve no canal, deixa teu comentário e continua acompanhando.